porque eu fui criado a trabalhar na terra. Os meus pais tinham terras e a gente é que trabalhava nas terras, cultivar milhos, trigos, tudo quanto era para a nossa alimentação. Eu cresci a trabalhar na terra, por isso gosto imenso de trabalhar na terra. Ver crescer as plantas, muitas vezes eu ia lá acima quando eu tinha meluas, 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, ia lá já ver a diferença que as meluas tinham. E aquilo para mim era um gosto grande que eu tinha. E hoje em dia o senhor continua a trabalhar a terra? Sim, senhor, continuo igual a trabalhar. Igual. É. E que tipo de coisas? Eu agora estou a cultivar tomateiros, repolhos, couves, batatas, abobras. Agora é só esta. Já fiz meluas, já aqui há 2 ou 3 anos, mas eu depois eu vi que aquilo dava muito trabalho, eu também não fazia meluas para fazer negócio, era para consumo próprio, e acabei por desistir disso. Neste terreno, no seu terreno lá em cima, há como paredes de vegetais para cortar o vento, para que... Aquilo era para cortar, para tapar o vento. E também eles faziam muito para dividir os terrenos de quem eram, né? O terreno não podia ser tudo sem ter paredes, que a parede é que, por exemplo, eles fazem a parede para mim, para a minha parte, fazem a parede para o outro. E é isso que também aguenta um bocadinho o vento, mas o que aguenta mais o vento é aquelas canas que têm em volta da parede, né? Porque tem altura e aguenta mais o vento, depois do vento não levar as plantas, que queima as plantas e faz prejuízo. E há uma parte do terreno que parece hoje quase abandonado, não? Aquele que se vê ali em cima, que está quase abandonado, aquilo é o seguinte. Aquilo era de um irmão meu que faleceu e 3, que a gente trata quartéis, couberam a mim e 3 couberam a ele, só que ele morreu, depois a pessoa o genro dele não se importa muito com aquilo e também tem um serviço no aeroporto que não tem muito tempo e ele então abandonou aquilo, né? Mas é pena estar abandonado porque são terras boas, terras de pó, terras enxutas, mas aquilo, o cultivar a terra, isto é um dom que nasce com a gente. Qualquer coisa a gente nasce com o nosso dom, mas aquele também é. Gostar de trabalhar na terra, gostar de ver as plantas crescer. Há muitos que não querem. Esta mocidade nova hoje já não gostam disso. Ah, que prefira o senhor ter um terreno para cultivar ou ter dinheiro para comprar alimentação? Eu vou-te explicar uma coisa. A gente hoje, eu já digo isso muita vez, a gente hoje, se for uma pessoa que ganhe o suficiente para viver, mais vale a pena comprar do que fazer. Vou-te explicar porquê. Porque a mão de obra está muito cara. A gente compra batata inglesa, que é daquela qualidade que eu tenho, quando é no mês de agosto, setembro, a 40 cêntimos o quilo. Um jornal, que a gente trata um jornal, são 40 euros. Comprar o adubo e depois ir pagando, sulfatar e depois apanhar e tudo, sachar, essas coisas todas. Sai mais barato comprar do que fazer. Mas eu faço porque gosto de fazer. Há pessoas que não gostam de fazer. Por exemplo, os meus filhos que foram criados naquilo, hoje eles não podem ir para ali porque têm um emprego de muita responsabilidade. E eles trabalham a turnos, né? De repente iam para ali, vinham cansados, iam trabalhar e não dá, né? E sei que um dia que eu acabo ou que não possa, os meus filhos vão comprar. E eu digo a eles, vocês comprem e não paguem para fazer. Chegou-se a este ponto. Antigamente não era assim, né? Antigamente a gente tinha que trabalhar aquilo que a terra dava. Porque esses países grandes da Europa, eles mandam peras, tudo de lá, muito mais barato se a gente cultivasse aqui. Porque você sabe que aqui tem aqueles terrenos enormes
e vai lá um homem para cima de uma máquina e está fazendo aquilo tudo, né? E a gente aqui não, é tudo à mão, a cavar, é lavrar com a maquinazinha, a apanhar, é tudo à mão, não dá, não dá. O nosso problema é esse, eu sei, fui criado com aquilo, naquele tempo a gente tinha que viver assim, né? Estes novos agora já não trabalham na terra, não sabem fazer nada na terra, né? Que vai chegar a ponto, mesmo vi gerações que não sabem, não é pouco, nada. E há outra coisa, o ambiente de agora é tão diferente de quando eu me criei, tão diferente. Essa é uma cidade nova, se o pai disser assim, tu agora vais ali, se achar batatas, eles não sabem. Se vais semear batatas, eles não sabem nada. Agora o que eu penso é que isto, eu tenho para mim que isto não vai voltar para trás, mas um dia que se houvesse uma terceira guerra mundial e a gente ter que cultivar isto para a nossa alimentação, como foi no tempo da guerra e para trás, aí ia ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu, na minha maneira de ver, da maneira que as nações estão, talvez pode haver a terceira guerra mundial e depois a gente tem que comer aquilo que cultiva. Porque essas terras aí para cima que o senhor vê, que eu já posto, aqui tudo foi terra de amido, trigo, batatas, que era a nossa alimentação. Porque não vinha nada de fora, nada. A gente só comia o que a terra dava. Uns que tinham mais uns bocadinhos, passavam melhor, outros que não tinham, passavam fome. Isto foi tudo no meu tempo, né? Hoje isto está tudo diferente. Porque hoje vem tudo de fora. E a diferença que há aqui em Monte Grande é quando a gente cultivava a fruta aqui, naqueles quintais onde o senhor teve, né? A fruta amadurecia na árvore. Toda. Deixamos traçar o... Está a subir, não? Tá, vai para cima. Comment? D'accord. Je n'ai pas besoin d'être... Toda a fruta que não é amadurecida na árvore não é saborosa. A gente tem que apanhar madura para ela ter a doçura suficiente. Porque quando eu era rapaz, né, a gente tinha fruta naquelas quitas ali em cima e quando a gente trazia a fruta para casa, que punha num quarto, quando a gente entrava ficava todos socos cheios da fruta. Hoje a fruta vem, não cheira a nada. Porque estas frutas são apanhadas verdes nesses países que mandam para aqui. É preciso elas estarem 8 dias, 10 dias, 12 dias em casa para a gente poder comê-las, que senão ficam muito duras. Isso não é bom. Você sabe bem que é assim, né? É isso aí. Mas nós filmamos muito o senhor a trabalhar a terra. Uhum. E vi uma coisa, é que o senhor toma sempre o tempo para olhar as coisas antes de fazer. Uhum. Sim, senhor. A gente, mesmo para preparar o terreno, a gente temos que estar sentido o tempo. Se chover muito, a gente não pode mexer com a terra. Se chover pouco, a gente não pode mexer com a terra. E quando cai uma água normal, aí é que a gente vai semear e depois há outra coisa aqui. Porque aqui, nesses países grandes, talvez não seja assim. A gente tem que saber se a lua é nova, se a lua for nova, faz-se umas sementeiras, se a lua for cheia, faz-se outras. E isto tudo mexe com a terra, que é o que os antigos antigamente. Por exemplo, antigamente aqui havia coelhos, comiam os feijões, comiam as ervilhas, mas havia pessoas que sabiam que a gente aqui trata a conjunção, quando é que se devia de semear, eles não comiam nada. Agora este mistério, não sei o que é, né? Por exemplo, pessoas que semeavam dois regos, um aqui, outro ali, um com a conjunção, outro que não era. Aquele que não era, eles comiam tudo. E o outro, o rente, não tocavam numa folha. Isto era antigamente. Hoje, esta mocidade não sabe nada disso. Nada. Eu ainda sei um bocadinho, que foi aquilo que meus pais me ensinaram, mas já os meus filhos não sabem nada, mesmo que eu diga os meus filhos.
olha, isto é assim. Por exemplo, o tempo. Os meus filhos não sabem nada do tempo. Nada, 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 nada. Mas meu pai, quando, antes de se ir deitar, depois do sol se pôr, que ficava marcado ali no horizonte, ele dizia se ia orvalhar, se ia haver neve, se ia chover, tudo, 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 tudo. Mais certo que a meteorologia diz hoje, muito mais certo. Só que os meus filhos, eu ensinei-lhes, mas eles não querem saber, tocam no telemóvel, já sabe se vai chover, se não vai chover, e naquele tempo não. Naquele tempo a gente tinha que estudar a natureza para poder trabalhar nas terras. Senão, não se fazia nada. E o senhor continua a olhar para a natureza? E eu, para mim, o mais importante para mim na terra é a natureza. A natureza. Bom, eu mesmo também, se fosse para a universidade estudar, o que eu gostava de saber era a história, o que a gente foi, e da maneira que os animais, porque os animais são iguais à gente. Os animais têm a mesma inteligência que a gente tem, só que eles no seu mundo e a gente no nosso, né? Aqui nestas paredes, antes deles, minha filha arranjar estas paredes, os estorninhos faziam ninhos ali. Eu estava sentado aqui numa cadeira. Quando era para fazer a casa, eram os dois a carregar material para fazer a sua casa. O depois, a fêmea, lá punha os ovos. O depois ia chocar. E o marido, que era o macho, né, acartava o comer para ela comer lá no ninho. O depois, quando os filhos saíam, geralmente elas punham 3 ovos, quando saíam, eles andavam os dois a acartar comer para os filhos. Chegavam lá, eles sabiam qual é o que tinha comido. Todos estavam com o bico aberto. E eles sabiam aquele que, olha, este já comeu. E se eles levavam alguma coisa que eles não gostassem, que deixassem cair no ninho, o outro que fosse lá pegava naquilo e deixava cair pelo ar para ter sempre a sua casa limpa. São iguais à gente. Há muita gente que não sabe isto, mas é assim, a natureza, as aves, os coelhos. Os coelhos. Os coelhos, em pequeninos, quando saíam o coelho, nasce numa covinha pequenina que mesmo a mãe e o pai é que faz aquilo. Mas depois, quando saem de lá, já andam por ser pé, e estão sempre ali rente à cova onde nasceram. E a mãe está sempre de roda deles. Quando ela dá sinal, eles cova. A gente agora vai ver para nós. Quando os nossos filhos são pequeninos, a mãe não vai esperar ali que podes cair, não vai esperar aqui e assim, não vai está sempre, sempre rente à gente. Quando a gente chega à idade adulta, já de começar a ir para as discotecas, a gente já caminha sozinhos. E há aqui uma outra coisa que eu estudo muito, principalmente os estorninhos. Se a gente for para uma discoteca, pessoas velhas não se vê lá muitas. Se a gente vai a uma festa, a um arraial ou qualquer coisa, a gente vê os velhos com os velhos e os novos com os novos. E os estorninhos é a mesma coisa. Quando eles saem do ninho, nunca se vê um velho junto, um bando de 30, 40, 50, nunca se vê um estorninho velho junto com aqueles. Percebe? É só os novos que estão ali. Há muita gente que não sabe isto, mas eu estudo muito, muito, muito a natureza, a inteligência dos animais. Eu digo mesmo, eles estão iguais à gente. O coelho, depois de chegar a uma certa altura, um certo tamanho, os pais já não fazem coisa deles. Eles já saem sozinhos, já vão para aqui, já vão para ali. É como a gente, quando a gente chega a uma certa idade, não é preciso os nossos pais tomar conta deles, que a gente já vai para uma discoteca, a gente vai para ali, vai para o outro lado. Isto é a vida dos animais. O peixe no mar é igual. Igual, igual, igual. O peixe no mar vive no seu mundo. E havia ali um lugar que a gente ia pescar, que é Salema, um peixe que rói muito nas algas da Baixa, mas eles têm a sua zona. Eles têm a sua zona que lhe pretende. Por exemplo, uma comparação daqui até ali. Pretende àquele grupo de peixe, aquele que a gente está com uma mareta, né? Pretende a eles. Eles chegam ali e voltam para trás, chegam ali e voltam para trás. Quer dizer, o poder da natureza é tão grande. Tudo, sabe tudo. É? A gente vai pescar. Às vezes a gente põe lá uma isca, principalmente os sorgos, que eles não querem aquele dia. Mas quando a gente vai pescar os sorgos, a gente leva sempre 3 qualidades de isca. Porque eles um dia querem comer uma coisa, outro dia é como a gente. E a gente como é.
Um dia não apetece a comer carne, outro dia não apetece a comer peixe. E eu vou-lhe aqui contar uma conversa que eu tive com um homem aqui de São Miguel, antes de ir para o Canadá, tinha um corpo de praça. Fiz um serviço com ele e ele ia para o bacalhau, ia apanhar um navio no continente para ir para o bacalhau para o Canadá. E eu perguntei a ele, qual é a melhor isca para apanhar bacalhau? É a lula, mas tem dia que ele pega melhor de chorro. E eu disse, senhor, mas então se é a lula e ele pega melhor de chorro, e ele responde-me assim, quantas vezes o senhor tem pão de trigo em casa e apetece a comer pão de milho? Eu nunca me esqueci, isto é verdade, e a gente aqui é a mesma coisa. A gente um dia pode pescar com isca boa, a gente pode pescar com isca boa, principalmente os olhos, e não pegam. Mas se a gente puser uma mais inferior, ele pega, porque naquele dia está apetecendo. Mas a gente, para saber isto, tem que estudar as coisas, estudar a natureza, ver como é, como não é, isso tudo. Né? E é isso que é uma coisa que eu gosto imenso disso, imenso, imenso. Hoje de manhã encontramos o engenheiro Sardinha no Parque Florestal. Florestal. Uhum. Mostra-nos fotografias dos anos 50, dos picos, sem árvores nenhum. Pois, é. O senhor se lembra desta altura? Não, ali nos picos, não, ele sempre me lembra de ter árvores ali, né? Ali nos picos. Agora, onde lembra-me de não ter árvores é ali no Barreiro da Faneca ou o deserto, que trotam aquele barreiro limpo ali, então eu lembro-me de aqui não ter nada ali, de ser tudo limpo, tudo vermelho, terra queimada. E depois começou a aparecer lá uma plantazinha, e depois o vento começou a trazer coisas que parou rente do pé daquela planta, e aquela planta foi tendo aquilo que parava rente a ela, é que estava comendo. Aquilo ia apodrecendo, ia andando, e depois aparecia outra, e hoje está tudo cheio daquilo. Agora os picos, eu lembro-me sempre de ter lenhas lá. Sempre. Mas sempre um bocado estranho pensar que as paisagens não ficarão sempre da mesma maneira. Não, tem uma diferença tão grande, senhor. Eu agora vou agora recuar um bocadinho para trás do descobrimento disto aqui, né? Aquele terreno ali, no polígono, essa pastagem toda que se vê ali direita, né? Aquilo tudo já de trigo. Quando começaram a desbravar, porque isto era mota até o mar, começaram a desbravar e a semear trigo. Mas esse trigo, que foi milhos e milhos de mãos de trigo, foi quando o continente começou a sentir fartura de pão, foi de trigo que foi daqui. Okay? Eram navios e navios carregados de trigo. E eles guardavam aquele trigo nas covas, que ainda há aí postos, alguns que tratam covas, né? Punham ali o trigo para guardar, por causa dos piratas também, que às vezes invadiam isto, e para guardar, para levar para fora quando o barco passasse. Santa Maria hoje não dá muitas laranjas, ou talvez muito poucas, mas daqui foi navios e navios carregados de laranja para a Inglaterra. Estas vinhas que a gente vê hoje, que estão no fim, que é a uva de cheiro, que a gente trata, e outros tratam a uva americana, isto não era esta vinha que tinha aqui. Tinha aqui vinhas de caixa, tinha Alicante, tinha Verdelho, tinha Basterzinho, tinha... O rei da Rússia, à hora da refeição, bebia vinho de Santa Maria, naquele tempo. Desse que a gente trata Bastardinho, que é um vinho que é como doce, não é doce, mas é um vinho muito saboroso, muito saboroso. Mas, depois de passar pelos anos, aquelas vinhas foram envelhecendo e acabaram. Depois, esta uva que a gente temos, a uva de cheiro, veio da América. Trouxeram isso da América e começaram a plantar aqui. Começou a dar muito, e a outra acabou-se. Acabou-se com a idade. Mas a respeito do trigo, porque é que acabaram as coisas? Eu vou-te explicar porquê. Porque quando eles descobriram isto, talvez alguém que soubesse, nesta zona aqui, agora a gente vê se houver rocha, okay? Mas em cima daquela rocha já teve terra, uma certa altura de terra. E talvez alguma pessoa que percebesse um bocadinho disso, diz, isto é só para dar mintimento por 400 anos.
a gente estamos já com 600 e tal anos, né? Aquela terra, aquela pouca altura de terra que tinha, as águas já levaram para o mar e só ficou a rocha. Porque é que São Miguel ainda tem terra, né? Porquê? Porque aquilo é outra qualidade de terra e a gente aqui não. Só vê que isto é tudo rocha. Esta parte aqui para cima já não é assim. Esta terra, a parte aqui para cima já é um lugar que tem terra e tem solão. E aqui não, aqui tinha barro e rocha. É o que a gente temos agora aqui. Por isso, parou de dar. E antigamente a gente da ilha fazia coisas com o barro. Sim, louça, era aqui. E aqui eu conheci 3 lugares de fazer louça. Faziam potes, pratos faziam em São Miguel. E os barcos dos paredes, que eram os barcos que vinham aqui a Santa Maria, vinham buscar a borra a Santa Maria, porque lá não havia, para fazer louça em São Miguel. Eram as bolas que faziam de borra, e aquilo era carregado nos ceirões, que o animal levava, cheio daquelas bolas, e depois punham aquilo no barco, e o barco levava aquilo para São Miguel, e eles lá é que construíam a louça para a nossa alimentação, e vinha para aqui e ia para outros lados. Né? Mas aqui havia oleiros? Sim, senhor, eu conheci 4 oleiros aqui. É? Faziam tudo, faziam alguidares, faziam que a gente tapucas, que eram as coisinhas pequeninas, talhões, talhões, que eram uns talhões muito grandes, que era de arrumar o mantimento, que era de pôr trigo ou milho lá dentro. E era tudo, não havia, a gente aqui não tinha nada quando eu me criava, era tudo feito de barro. Não havia plástico, não havia nada, era tudo feito de barro. E havia um homem aqui, que a gente até tratava de fura-peniques, que é que ia arranjar as coisas quando partia uma asa ou quando partia um prato. Ele metia ali, unia aquilo e metia ali uns gãos. Fazia no prato um furinho e depois metia ali os gãos para aquilo aguentar mais tempo. A gente, depois veio o plástico, pronto. Naquele tempo a gente tinha que viver assim, porque não, de outra maneira não se podia viver. E o senhor vai de vez em quando fazer compras na loja chinesa? Eu penso que entrei lá 2 vezes, a minha mulher vai lá muitas vezes. A minha mulher então gosta muito de ir lá, ver aquilo, porque aquilo. Eles têm ali tanta terraçada que eu não sei até o que é que eles têm ali. Mas a minha mulher e outra gente aqui mesmo, vai muita gente lá. Eles quando vieram para aqui, começaram no negócio, as coisas eram mais baratas, mas eles depois foram levantando e aquilo agora quase está a nível. Quer dizer, eles, é como a gente costuma dizer, eles puseram o engodo e depois é que puseram o isol com a isca. Foi isso, e é isso que eles agora têm pouca diferença dos outros. Só que eles têm mais quantidade de coisas lá, têm mais escolha, a gente pode escolher mais coisas. Mas não são sempre os mesmos donos da loja? Isso agora também para dizer é que eu não sei. Isso então eu não sei. Parece que havia um outro há 2 anos, mais velho, agora são jovens. Não, pode ser que esse mais velho fosse dono e isto agora sejam empregados dele, que estejam a trabalhar cá, também pode ser assim, né? Porque aqui em Santa Maria conheci pessoas já com uma certa idade, mas quem estava lá a trabalhar eram rapazes novos, porque ele já não podia trabalhar. E esses rapazes novos é que iam para lá vender e fazer essas coisas todas. E isso, eu é que penso que será assim. Que representa para si o dinheiro, hoje em dia? Eu vou-te explicar uma coisa, o dinheiro eu falo muito nisso. Vou-te explicar o que é. O dinheiro não foi Nosso Senhor que o fez. A humanidade é que fez o dinheiro. E o que condena é os países estarem em guerra pelo dinheiro, as famílias estarem em guerra pelo dinheiro. E agora eu pergunto, para quê? Porque a gente, quando baixa a sepultura, a gente tem que ver aqui uma coisa, que é muita gente que não vê. A gente só somos donos do nosso corpo. Na nossa passagem pelo mundo, não somos donos de mais nada. Porque um dia que se baixa a sepultura, o que é que vai com a gente? É o que fomos donos, que é o nosso corpo. O resto pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas o baixar à sepultura somos todos iguais. E é uma coisa que eu digo muitas vezes, que há muita gente que não vê isso.
pegam-se às coisas do mundo e depois brigam e querem isto, aquilo, aquilo outro. É pá, tu quando acabares, vais caminhar sozinho. Não levas nada do que o mundo tem. Porque se este mundo, o que tem, os que já foram donos disto, se levassem consigo, já não havia mundo. Já tinha levado tudo, isto já não sei o que era, né? Por isso, o dinheiro para mim é, sim, que a gente sem dinheiro não se termina, né? A gente tem que ver uma coisa. Mas eu nunca fui desta pessoa gananciosa, porque Nosso Senhor, felizmente, deu uma inteligência grande. Quando é partido do Canadá, com 2 filhos pequeninos, eu sabia que vinha para Santa Maria, para uma ilha sem luz, sem água, vinha para aqui, para esta casa, que a casa não era assim ainda, era diferente, e para aqui. O porquê é que eu vim para aqui? Porque chegou uma idade aí, 40 e tal, eu tinha 40 e tal anos, a minha vida que parei a olhar e reparar o que é a minha passagem pelo mundo. Eu sei que temos aqui, há muita gente que pensa que não está passando. E eu parei e disse, eu gosto tanto de pescar e caçar. Estou no Canadá, ganhando dinheiro para pôr no banco, e não faço um bocadinho do que gosto na minha vida, que é caçar e pescar. Foi o que me trouxe para aqui. Mas também teve uma esposa que também concordou comigo, que eu estava um dia a trabalhar, lá para o desfolte, lá no parque, mas eu estava sempre com isto na ideia. Eu disse, pá, o que é que eu estou fazendo no mundo? Eu não faço o que gosto. Vou envelhecer, e depois eles diziam assim, tu vai para Santa Maria quando estiveres reformado. Quando eu estivesse com 65 anos, eu já não podia fazer o que fiz. Eu caminhava daqui, às 11 horas da noite, com a lanterna, com a vela lá dentro, no polígono dos seus tatuagens, muita gente teve nas breias, ainda para lá daquela ponta, que eu ia para ali até amanhecer, pescar. Eu estava-me consolando, né? E foi esse meu desejo que me fez vir para Santa Maria. E não estou arrependido, porque a gente tem que ver uma coisa. Muita gente dizia assim, Braga, tu para onde é que vais com esses filhos pequeninos para uma ilha sem futuro? Eu agora pergunto, quem é que sabe o futuro? Ninguém. A gente pode pensar, mas dizer assim, daqui a 10 anos vai-me suceder isto, ninguém sabe. Né? Foi isso que eu vinha, disse o futuro. Eu não sei o futuro. Vim, penso, o que eu pedi a Deus, ele deu-me. Foi saúde, primeira coisa na vida, para o nosso de cada dia, e que os meus filhos arranjassem um emprego de viver bem. E foi isso que Deus me destinou e mais nada. Não quero mais nada. Eu podia ter. E quando vim aqui buscar a minha esposa, porque eu tive 3 anos solteiro no Canadá, eu tinha dinheiro para comprar muitos terrenos aqui. Nunca me deu para comprar. Nunca. Eu queria era viver com a minha maneira, e porque eles diziam, tu vais para lá e depois isto, aquilo, aquilo outro. Mas, se eu estivesse no Canadá, já tinha morrido. O isolamento, por exemplo, eu aqui, com a idade que eu tenho, ainda às vezes vou pescar, vou trabalhar para as terras. Lá eu estava reformado, já há muitos anos, metia-me em casa. No inverno, em casa não saía. E depois eu estava em casa, a pensar nisto aqui, a ver peixe, a pegar, a ver os coelhos a correr, a ver isto tudo. E quer dizer, e a minha mente ficava tão cansada que eu acabava por ficar isolado. E já lá tinha ido, meu filho, ainda tenho um filho no Canadá, que ele disse, meu pai, se estivesse aqui já tinha morrido há anos. E eu sei que já tinha morrido. Porque esta coisa da gente ter uma coisa qualquer para fazer, mesmo eu estar deitado na minha cama, só pensar que vou achar batatas, já me dá saúde. E aquilo já dá saúde. Agora se eu estiver deitado na cama, para que é que eu vou levantar? Já me está para aqui. Isso tem morrido muita gente, é com o isolamento. Às vezes pode um bocadinho, mas eles pensam que não podem. A gente nunca deve pensar que não pode, porque eu sei que não posso, mas tenho uma genica e vou para aqui, vou para ali, e é isso. Isso é que dá saúde. O dinheiro para mim é só, se me importa com ele, é quando eu preciso dele. Há muitos que põem o dinheiro no banco, têm dinheiro no banco, têm isto, que são capazes de lhe apetecer a comer uma coisa qualquer, não come, eu não compro isso porque é caro. Mas eu nunca fiz isso na minha vida. Dentro das minhas possibilidades. Apetecia-me a comer camarão, era camarão. Apetecia-me a comer isto, era isto. Apetecia-me a beber vinho, era vinho. E há muitos que não faziam isso.
Estava tolo, agora comprar camarão tão caro, né? E com tanto dinheiro no banco. O depois, um dia que eles acabem, a família, os filhos, brigam como cães por aquilo. Por aquilo que o pai apoiou, e eles pegam, cada um pega na sua parte, comem e bebem, e compram um corre, e espetificam aquilo num ano, e pronto. E o pai teve uma vida a trabalhar para ali. Isto é a minha... Cada qual vê a sua vida. A minha maneira de ver a vida foi esta. Porque eu sei que a vida tem vários caminhos, mas certo só há um. Que infelizmente hoje há tantos e tantos que andam nos caminhos errados. Tantos, milhares e milhares e milhares deles. Mas isto, eu não condeno aqueles que veem a vida de outra maneira. Mas eu sei que o caminho certo que é este. A gente tem que passar por aqui, temos passando, mas é que esses que têm o dinheiro no banco, eles não pensam que estão passando. Eles pensam que vão estar aqui eternamente, para sempre. Percebe? Que se eles pensassem como eu penso, eles não. Eles comiam mais do que aquilo que comem, aquilo que lhe apetece, isto aqui e assim não. Por isso, cada qual vê a vida da sua maneira. Este foi o meu caminho. Também tive bons filhos, porque também é importante, a educação dos filhos, para mim, é a coisa mais importante. Isso. Há muitos que não veem bem a coisa assim, mas... Porque quando a gente nasce, a gente não sabe nada da vida. E a gente aprende o que nos ensinam. Se os pais educarem a gente bem, temos no caminho certo. Se os pais não educarem, sim, porque às vezes há famílias que o pai e a mãe que brigam, e estão sempre à pancadaria, e estão sempre isto, aquilo, outro. E depois as crianças são criadas naquele ambiente, e quando chegam à idade, eles pensam que a vida que é só brigar, que não tem outro sentido, né? E aqui há tanta coisa em Santa Maria, que isto é tão pequenino, e há tanta coisa disso. Os meus filhos, eu eduquei-os como meu pai me educou. Isto é preciso ver uma coisa. Meu pai não falava. Meu pai falava, mas sabe o que é que falava para a gente? Eram os olhos, só mais nada. Meu pai só fazia assim, olhava para a gente, mas a gente já rapazes com 7, 8, 9 anos. E nem mais ninguém mexia com o cabelo, né? E os meus filhos, este que está no Canadá, o Fernando, eu eduquei-os assim. Eu estava um dia a falar ao telefone com ele, e ele diz-me assim, meu pai. Ele disse, Fernando, eu nunca malhei um filho, a pior coisa que um pai faz é malhar uma criança. Eu sou contra isso, para mim isso é um inferno. Porque a criança está fazendo coisas que não sabe o que está fazendo, está inocente. E, por exemplo, um pequeno com um ano e tal, pegaram uma bolacha na roupa, partiu pronto, fez isto, aquilo. Isso são os pais mais estúpidos, na minha maneira de ver. Eu nunca toquei com, nunca matei. Eu só olhava para os meus filhos. E esse meu filho estava no Canadá. Eu disse, Fernando, eu nunca malhei vocês. E ele disse, nem era preciso. Os olhos do meu pai é que falavam. Os meus olhos, ou os meus netos já não são assim. Não. Eu só olhava para eles. E acabou-se. Isto é que é a educação, não é? Gritar. Ainda não podia vir um médico não gosto de especialidade disso. Nunca se deve gritar com uma criança. Nunca se deve dar uma bolacha numa criança. Mas pequeninos que pegam bolachas, e às vezes a mãe está revoltada com a vida e vai descarregar aquela raiva que tem no filho. Ao regressar do Canadá, esta casa não era bem assim? Não, isto era tão diferente, mais pequenina. Eu quando vim do Canadá, ela ainda estava em construção. Estive em casa da minha mãe, que é aquela casa no Paúl. Estive lá 3 meses, a minha mãe ainda era viva. E depois eu acabei de arranjar isto, mas não tem nada a ver com isto. Tinha um quartinho ali atrás, um dos pequenos ia para ali, e isto era tudo pequenino, por exemplo, não tinha esta sala aqui, não tinha nada disto. Isto foi tudo aumentado para trás. Foi aumentado para trás quando o meu filho, o Tony, comprou aqueles lotes ali onde ele tem a casa hoje. Ele vendeu aqueles lotes todos. E foi isso, eles é que fizeram isto. Os meus filhos. Há filhos que querem tirar os olhos dos pais, os meus não. Não. Aquela carrinha foi o que eles me ofereceram. Custou 30 e tal mil euros. Só veja bem uma coisa. Eu estava ali em casa da minha irmã, e o Tony foi lá até comigo. Meu pai, venha aqui a casa, que tem ali um filho, tem ali uma pessoa que quer falar com o meu pai. E eu venho por aí fora e realmente vejo a carrinha parada aqui à porta.
nem por sombras. Isto é que a gente oferece a meu pai, que é o Arnaldo e o Tony, né? Só veja lá, faça uma pequena ideia como eu fiquei. Não é qualquer filho que faz isto. E tudo o que está feito nesta casa, eles é que fizeram isto. Eles é que pagaram para fazer. E há filhos que querem tirar os olhos dos pais, querem tirar tudo o que eles estão, mesmo antes deles acabarem, né? E, infelizmente, 3 filhos que são os santos. São, eu também eduquei-os, mas também pode haver algum que também os pais queiram educar, podem que não saibam e pode que saibam. E eles também às vezes são os meus filhos. Não, os meus filhos era... Eles tinham um respeito tão grande. Eu só olhava para eles, para quê? Eu tenho um neto, sim, que é um filho do Arnaldo. Aquelas portas daqueles almores. Ele chegava ali, quando ele começou a andar, e pegava naquilo. Abria. E um dia disse, José, não se mexe aí, com cara de zangado para ele. E ele olhou para mim, sempre com a mão na porta daquilo, aberta, né? E ele olhou para dentro do armário e voltou a olhar para os meus olhos. E os meus olhos estavam iguais, se não sabe que ele largou e nunca mais tocou ali. E eu ouvi dizer isto na televisão, num cientista disse, quando o pai ou a mãe planejar que ele esteja mexendo em qualquer coisa, é a segunda vez que olho para os nossos olhos, tem que estar os olhos desangados, como a primeira. E os meus filhos foi assim. Mas há muitos pais que não sabem isto. Não. E ao início da sua vida, nesta casa, não havia luz? Não, nada. Não havia luz, não havia água, não havia televisão, não havia telefone, não havia nada. E eu no Canadá já tinha tudo. Televisões e... credo. Só veja lá, como eu gostava disto, chegar aqui a esta casa, anoitecer em pleno inverno, com a vela a um Patromax, até nem Patromax já tinha, era um container de petróleo, daqueles antigos, né? Levava aquilo na mão, de ir para quarto, para a gente se terminar aqui, e pensar, dizer assim, pois eu vim do Canadá, onde tinha tudo, os meus filhos, depois eu comprei uma televisãozinha pequenina à bateria, e eles iam para ali, ver, depois a bateria sabós, eles lá se iam deitar, sei lá, tanta coisa, mas o gosto de estar aqui, de estar onde estava e o que estava fazendo, foi o que me prendeu aqui. Se eu fosse uma daquelas pessoas que prendesse o dinheiro, eu não tinha vindo, mas é que o dinheiro, eu digo tanta vez, o dinheiro é feito de papéis, que eles metem numa máquina, e lá põem os carimbos lá em cima, né? E as guerras todas, e aqueles pobres, daqueles refugiados, que já morreram miles e miles. E a Europa tem que olhar para aquela gente. Por exemplo, o Canadá. É porque o problema que há aqui, que há mesmo muitos do governo, que não pensam aquela gente que sofre. Este Presidente da República que temos agora aqui, para mim, foi o melhor que veio a Portugal. Ele disse uma conversa, uma palavra só na televisão. Quem sou eu? Isto era acerca dos refugiados. Quem sou eu? E eu tenho perguntado a várias pessoas qual é o significado desta palavra. É quem sou eu mais que aqueles que estão morrendo. Se perceber? Porque a gente, para ser inteligentes, temos que ver o nosso lugar e do próximo. Quando a gente visse o nosso lugar, porque às vezes há pessoas que dizem, eu fazia isto, fazia aquilo. E eu digo assim para eles, ok, tu és ele. Isso é diferente. Pessoa, quando a gente não vir os dois lugares, do que sofre, está tudo perdido. E é isso, a minha maneira de ver é essa. Por exemplo, pessoas que às vezes ali no café, eles, Braga, tens um erro, que me deixes beber um cafezinho. Eu dou. Porque não sei se amanhã também vou pedir um euro. E há muita gente que não vê isto. Só vê o que é deles, com aquela ganância, mas não vê que no outro dia, porque no continente, há muita gente que bebe, estão a morar debaixo de varandas, em cima de papelões, que já foram ricos. A vida foi o contrário e eles estão para ali. Né? O que a gente tem que fazer, isto é a minha opinião,
é ver o nosso e do próximo. Eu dou muitas boleias, muitas. Eu vejo gente a pé, há pessoas que andam a pé que não querem boleia. É para, senhor, obrigadinho, pronto. E eu dou boleia porquê? Porque quando eu vejo aquela pessoa que anda a pé por necessidade, já não sou eu já sou ele. E se fosse que fosse assim, também não gostava que me fizesse. Isto até é vergonha de dizer, eu choro com uma facilidade grande a ver televisão. Porquê? Os refugiados. Vejo aqueles pais com crianças que sabem que vão para a morte. E aquilo choca-me de uma maneira que eu começo a chorar. A minha mulher diz assim, tu não chores, deixa-me chorar, porque o chorar também faz bem. E quando eu vejo uma pessoa a sofrer, para que é que choras? Deixa-me sofrer. Porque eu já não sou eu estou vendo o que sofre. Isto é uma coisa que está comigo. Eu digo isto, não é por estar orgulhoso nem nada, mas é assim. Eu é que me fiz, eu não é que me fiz. Eu vejo aquilo e começo logo a ficar escodo, logo, e começo a chorar. Porque eu estou sofrendo como aquela pessoa sofre. E há muitos que dizem assim, agora é que há cá saber ele que vai fazer isto, ele que vai fazer aquilo. Por exemplo, uma pessoa que anda pedindo uma nica de pão ou qualquer coisa, ele que vai a trabalhar. Outro que vem pedir dinheiro para tomar droga. Ele que vai a trabalhar e não vai andar a tomar droga. Mas eu vou aqui dizer uma coisa, senhor. Há tanta fome no mundo. Há fome de amor, há fome de carinho, há fome de pão, há fome de droga, há fome de óculos. Isto tudo é fome, né? Porque o senhor pode ter fome de beber um copo de brandy ou de whisky, né? Mas não tem fome de comer pão. Quantos e quantos aqui há isso assim, né? Se a gente chegar lá e der-lhe um bocado de pão, ele escondido tira com ele para um canto. Porque ele tem fome, é daquilo. O seu sangue é que está pedindo aquilo, aquele. Porque o nosso sangue é que pede o que a gente quer. Por exemplo, às vezes a gente temos uma comida boa, mas está apetecendo outra comida. O nosso sangue é que está pedindo aquela vitamina daquela comida, né? Isto foi um médico que me disse isto. E é verdade. A gente tem que compreender que aquele que sofre, a gente tem que sofrer um bocadinho como ele. Para poder lhe ajudar, para poder dar. Porque senão a gente não dá nada. Quer dizer, agora ele que vai a trabalhar, ele que vai a isto, ele que vai a aquilo. Mas aquela pessoa tem fome. Mas há muita gente que pensa que a fome é só do pão. Não, não é. Há tanta fome de amor no mundo. Há tanta fome de carinho. A gente vai a essas casas de velhinhas, né, de gente velhinha, que os filhos as metem ali e nunca mais aparecem. Eu tenho uma nora minha no Canadá que trabalha em casas de velhinhos. Uma mãe tinha 11 filhos e eles puseram na casa dos velhinhos e nunca mais lá apareceram para ver a mãe. Eu agora pergunto, quanto aquela mãe não chorou, quanto aquela mãe não passou para criar 11 filhos. Isso é a minha dor maior toda, é essa, tudo. Eu não sou melhor do que os outros. Só tenho para mim que o meu coração é diferente. Custa muito a ver quem sofre, muito, muito. Porque eu não sei se amanhã vou sofrer igual. Eu não sei se amanhã, de repente, eu quero comer uma fatia de pão e não tenho. Não, a gente nunca deve pensar que somos mais do que aquele. Porque no outro dia podemos ser igual. É isso. Volto a casa. Os seus filhos fizeram os seus estudos, por parte, sem luz. Foi, aqui ainda não havia luz aqui, não. Bom, os estudos, eles aqui, o Tony teve em São Miguel 3 anos, e depois foi para a França, foi, e aprendeu então o alemão, e o inglês e francês. Esteve lá, parece que foi 2 ou 3 meses na França. E aqui em São Miguel teve 3 anos, tirando curso de turismo. Ou depois, é porque eu não tinha hipótese de ter filhos na universidade, eu digo a verdade. Ou depois o Arnaldo queria ir tirar um curso de engenheiro de informática para o continente. Mas eu não tinha hipótese para ele ir, só que o Tony já estava trabalhando aqui na nave, e é que lhe ajudou. Eu ajudava um bocadinho, mas quando eu não tinha, ele disse, Tony, agora é a tua vez, tu tens que mandar para ele. E ele foi, teve lá 7 anos, tirou o curso de engenheiro. É melhor que, para mim, é a melhor coisa que se pode dar a um filho, é isso.
dar estudos a ele, também preciso ver uma coisa. Se tem inteligência e se tem vontade, porque há muitos que têm inteligência e não querem saber de estudar. Mas há um que pode ter a inteligência mais fraca, mas estudar porque tem vontade de aprender. Quando a gente tem vontade de aprender, a gente aprende tudo. Agora, quando a gente não tem vontade, nada. Tenho um amigo meu em São Miguel, o Dr. Walter Furtado, o filho foi para o continente estudar, ele comprou um apartamento, comprou um carro e tudo. E o que é que ele se lembrou? Ir para a Espanha, lá fazer comício no Partido Comunista, não sei o que, e o pai cortou-lhe o dinheiro. Em 2 anos ficou formado. Ele era tão inteligente que em 2 anos ficou formado. Ele está agora na América, é um engenheiro a fazer pontes. Já vi? É assim, né? O pai, se não lhe corta o dinheiro, ele nunca chegava a nada, né? Mas os meus filhos, então, a coisa não foi esse. Eles sempre, porque eles sabiam a minha vida. Eles sabiam que estava fazendo um grande sacrifício para eles estudarem, para serem alguém na vida. Por isso é que depois eles pagaram-me, que foi fazer isto, foi comprar uma carrinha. E são uns santos filhos, até hoje, são os santos filhos. Não há melhor, não. Qualquer coisa que eu tenho, isto, meu pai tem que ir ao médico. Eu tenho aqui falta de um dente. O Tony já me disse isto algumas 500 vezes. Meu pai vai-me arrancar esse dente. Eu disse, mas enquanto é comer. E ir para São Miguel, quando eu fui operar da vesícula e tudo, e eles já que me levaram para lá e essas coisas todas. Nunca me deixaram da mão, nunca. E para mim, a minha maneira de ver também vai muito na educação. Muito. Mas é assim a vida. Podemos continuar um pouco? Pode, senhora. Então, história. Porque gostava de falar um bocado no Império. Ok. Bom, isto é um jantar. Isto não tem nada a ver com o Império, né? A gente, se for começar um bocado para trás quando eu era pequeno, né? Fazer um império era muito difícil, porque não havia dinheiro para nada. As pessoas vinham da Serra, Santo Espírito, Santa Bárbara, com um saquinho tirar, no tempo do trigo, tirar trigo, que era para moer, para fazer pão, e tirar milho para moer, para fazer o fermento, para fazer pão. Vinham aí destas freguesias a pé. Ia para São Lourenço, para o lugar que havia vinhas, tirar vinho às adegas para fazer o império. Iam para a eira, onde se debulhava o trigo, tirar também um bocadinho daquele estômago de bolhão de trigo para fazer o império. E depois o império era uma coisa tão pequenina à vista de hoje, tão pequenina, porque aquilo era uma vaquinha, que às vezes alguma pessoa da América dava isso, e outras vezes era mesmo daqui. E aquilo era uma coisa muito pequenina, porque hoje não, por exemplo, o João, que tinha para aí carne, que naquele tempo fazia 4 impérios. Só para esquecer eu aqui, fazia 4 impérios. Né? Naquele tempo era a missa da Croação, vinha a missa da Croação e o povo não entrava lá para dentro da copeira sem eles prevenirem a mesa. Prevenir a mesa o que é? É trazer tudo, toda a ferramenta que é para trabalhar o trinchante e o mestre-sá. É um gorfo grande, é uma faca, é toalhas, tudo o que precisa para a mesa trinchante. Isso foi pena. O senhor um dia na garrafa disse que fosse para começar do princípio, aqui é uma coisa importante. Isto é uma coisa que é como quem faz um jantar qualquer, não tem piada nenhuma. E então ali, enquanto eles vão, o quarto da Imperatriz, que é ali na igreja, tem aquele quarto por cima, está lá as roscas, pães da mesa, pães leves, está lá tudo. E depois a folia vai lá acima buscar uma rosca, vai buscar um pão da mesa, vai buscar tudo aquilo que é para prevenir a mesa. Prevenir a mesa o que é? É o depois daquele pão, dali é que parte para dar ao povo. Mas antes de partir para dar ao povo, aquelas pessoas que vão, trinchante, mestres abriadores, eles dão um bocadinho de pão, daquele pão que estão cortando, né? E depois então, quando começa o império, é que eles começam a dar pão da mesa, naquele tempo era no odro. Hoje não, hoje
A gente, quando sai da copeira, estão 2 vereadores à porta da copeira a dar um bocadinho a cada um. Porque antigamente não havia transportes. As pessoas, numa comparação, vinham aqui Pusãos. Pessoas aqui de Santana, de Paúl, da Faneca, estão aqui todo o dia, até à noitinha, e depois lá iam outra vez a pé para casa. E a gente distribuía aquilo, era no odre, para aquelas pessoas que estavam ali sentadas. A gente ia dar um bocadinho a cada um, aí, sei lá, 3, 4 vezes por dia, dependia da quantidade que o imperador tinha. E hoje não, a gente hoje, se não der, se a gente for fazer isto, né, o pessoal sai da copeira, mete-se no seu carro e vai-se embora. E a parte do pessoal não levava nada. E assim então a gente inventou-nos isso, não. Dá-se um bocadinho a todos. Por exemplo, o senhor, se quiser mais um bocadinho ou mais 2, vai lá à mesa trinchante e pede, eu quero levar mais um bocadinho para a minha avó ou para a minha tia. Não importa para quem seja, porque a nossa missão ali é dar. Nossa missão no Império é só dar, mais nada. E por isso isto mudou muito, 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 muito. Hoje eles, por exemplo, o João tinha aí um portal de carne, uma coisa séria, e foi dar. Naquele tempo não era assim, não. Naquele tempo começava a ser mais ou menos por volta de 1h da tarde, a dar, mas primeiro se dava as sopas, uma terrina com sopas. E o depois é que dava-se umas fatias de pão assim super compridas, okay, com a carne. Punham aquele pão na mesa, eles iam pegando no pão e punham talvez 2 bocadinhos de carne em cada prato de cada pessoa, porque não podiam dar mais que não tinham. Hoje não, hoje eles põem os pratos lá cheios, a gente come o que quer e naquele tempo não era nada disso. Isto é nos princípios, quando eu era pequenino, né? E havia os chamadores, que eram aqueles que chamavam a gente. Eram 2, um estava à porta da copeira, a controlar a copeira dentro, e o outro chegava ao pé dos senhores, olha, tu anda mais aí, tu anda mais aí. Mas havia muitos chamadores que só chamavam os amigos. Os que eram amigos é que se movam, os outros não se movam, né? Eu era rapazote já grande, 10, 11, 12 anos, chegava à casa cheio de fome, e a minha mãe disse, mas não comeste no Império, não me chamoram. Hoje toda a gente come, toda a gente se mete na bicha e come. Naquele tempo não havia bichas assim, não. Os chamadores é que chamavam o pessoal. E depois isto foi então evoluindo, e esta fartura toda, isto nasceu dos imigrantes. Porque o imigrante vinha aqui depois de vir estarem na América ou no Canadá, vinham para aqui fazer impérios, e depois queriam fazer melhor do que os outros, e compravam por 3, 4, 5, 6 vacas. E isso a gente não pode dar tudo num dia. Tinha que se dar a irmandade, que é o caso dos jantares, dar sopas, como o João deu sopas, mas a irmandade é, na sexta-feira antes do Império, dar uma porção de carne àqueles que trabalham no Império, por exemplo, os vereadores, os ajudantes do Império. A gente dá uma porção de carne e um pão de água. E há aqueles que dão muito, por exemplo, que dão a vaca, a gente dá um tabuleiro. Tabuleiro o que é? É uma porção de carne, é um pão de água, é um bolo doce, é uma rosca e é 3 biscoitos estralados e 2 biscoitos de orelha. Isto é que a gente trata um tabuleiro. E é uma porção de carne. Que a gente dá à pessoa, que dê, mesmo que não dê uma vaca, mas que dê o valor de uma vaca, a gente dá aquilo, né? Hoje em dia dão picos de vacas para aí, que já não dão nada a eles, porque eles já têm tanta carne. Mas naquele tempo era isto, não havia. E também o que havia era, o Espírito Santo nunca quer orgulho, porque há uma história aqui do Império, aqui neste lugar, uns homens ali das tuteiras que eram boquinhos, e fizeram aqui um Império. Isso não é do meu tempo, já é para trás de mim. Tinham 2 baús para dar ali. E gente que fez aquilo pelo orgulho que eles tinham, né? E havia um homenzinho ali no Paúl, um casal, que iam fazer um Império na Serra dos Milagres. Só tinha uma vaca e 20 ofertas. E este tinha 200 e tal ofertas. Porquê? Eles eram muito orgulhosos. E o Espírito Santo não quer isto. Aqui pusamos o Império, e os outros foram ver passar o Império pusamos ali à Ilha Velha, né? E foram para casa a chorar.
o que é que a gente vai fazer com uma vaca e 20 ofertas? Estes que vieram aqui para os ombros tomaram a bobadeira, roubaram uma parte da carne, queimaram a outra, eram as horas deles, não tinham nada a dar. E foi um homenzinho que era ajudante de José de Reis. José de Reis, qual é o caminho mais perto para ir para o Pilar? O quê? Vocês zangolam-se? Não, eles já não têm que dar. E esse homenzinho com a vaca, de comer todo o dia no Pilar, passou a compreender o que é este mistério. Este eram orgulhosos que iam fazer aquilo, não fizeram nada, e o outro com a vaca a comer a toda a gente. Porque aquilo era, a gente hoje dá uma mesa em 30 minutos, e naquele tempo levava-se quase 2 horas a dar uma mesa. Era a sopa, depois com aquele devagar, aquilo, porque tinha que ser assim, tinha que se passar as horas por um pouco. Hoje não, quanto mais depressa comerem melhor, que tem um pedaço de carne cozida e... Mas qual é a origem do Império? Bom, isto nasceu no continente em Alenquer, a Rainha Santa Isabel. A Rainha Santa Isabel roubava coisas, o marido escondia debaixo da roupa para ir dar aos pobres. E então lá fazia uns barracões grandes que ela dava a comer os pobres. E a gente aqui tratou mestre Sá, mas o nome certo não é mestre Sá, é mestre de sala. Porque naquele tempo, em cada barracão, em cada sala daquelas, havia um que tomava conta daquilo, o mestre, que era o mestre Sá. E então, era o mestre de sala, mas isso que veio aqui para os Açores, no tempo da Rainha Santa Isabel, e eles então mudaram aquilo, em lugar de dizer mestre de Sá, é mestre de sala, né? Em lugar de ser mestre de sala, era mestre de Sá. E era esse que mandava o Império. Só que agora isto mudou, agora quem manda o Império é o copeiro. O copeiro, que era o Mecós, que eu tive nesses impérios picos deles. O Império vai para a copeira, o Império entrou na copeira, o Imperador já não manda nada. Quem manda é o copeiro, que era o Mecós, eu é que estava à frente daquilo tudo. Né? Mas aquilo ali também a gente sofre muito, porque aquilo é muita gente ali, são 30 e tal, 40 pessoas envolvidas naquilo, e depois muitos que não sabem que é o Império e têm ideias tortas. E eu sempre tive uma calma de saber ouvir. Chegavam para mim, Braga, eu pensei que seria isto, aquilo, aquele outro. Não, tem calma, eu vou pensar primeiro e depois digo qualquer coisa. Mas eu sabia que ele estava torto, por causa de não dizer diretamente, tu és tolo, agora como é que és fazer isto? Isto já parece mal. Eu tinha uma calma muito grande para isto. Felizmente corremos sempre bem, sempre. Nunca faltou nada, mas eu para cima de 20, só num ano foram 7, que eu tomei conta daquilo. Mas isto é uma responsabilidade muito grande. Eu perdia sonhos de noite, saber como é que ia fazer, como não ia fazer. Isto muitas vezes foi muito. Porque o Império, quando corre mal, eles nunca dizem quem era o Imperador. Eles perguntam logo quem era o copeiro, quem é que mandava o Império. E nesse caso eu é que ficava mal. Não era o que fazia o Império, porque ele entregava-me o Império a mim. Quando o Império ia para a copeira, entregava-me a mim e eu é que tinha que resolver aqueles problemas, que havia muitas coisas que havia, eu tinha que resolver aquilo, né? E depois tanta coisa que eu resolvi. Às vezes pessoas que se zangavam, queriam se ir embora, e teve ali uma vez um Império na Graça. A gente estava preparando o Império para ir para a copeira e a mestra, que naquele tempo havia as mestras do que era a pessoa que tomava conta nas cozeduras de pão doce e de pão d'água, né? E elas é que sabiam as quantidades, para uma rosca, para um pão leve, é que sabiam aquilo. Essa era a mestra, né? E depois havia as outras que eram ajudantes da mestra, as outras mulheres, né? E ali houve ali um problema lá por causa de sopas ou qualquer coisa. E se o Império estava quase a caminhar para a copeira e ela queria se ir embora para casa. E a Imperatriz veio ter comigo, que a Imperatriz que faz parte do Império. O Imperador é o homem e a Imperatriz é a mulher. E ela vem ter comigo a chorar, a dizer, isto, aquilo, aquele outro. Dizia, mas o que é que se passa?
Quando eu vinha descobrir, uma coisa que tinha lá, a gente vai ir para casa, que isto, vamos melhor aqui. E então, eu lá fui ter com a mulher, que ela queria se ir embora com a mestra. Só sabe lá o que penei para a convencer, é que não é fácil. Não. E se não fosse que às vezes para me desenrascar mais, improviso palavras, e aqueles grandes atores, como o Fernando Mendes e tudo, que falam na televisão, a força daquilo é improvisado, que ele não está lendo, não. E é isso que me safava muitas vezes. E foi isso que fez com que eu levasse a mulher para o outro caminho. Eu disse, a senhora agora vai ter umas vergonhas, isto é isto, aquilo, aquilo outro. E depois é um império que fica sempre falando, e a senhora é que vai ficar mal, porque claro, eu fiz ali um arranjado tão grande que a mulher ficou logo para o caminho certo. Eu disse, pronto, assim. A gente, como é que vamos para a brigada, né? Não, agora vai vir chuva, vai. Não é forte, vai chover. Sim.